E aí, meus alunos do segundo C, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para a aula da terceira semana, né? Dando sequência aí ao nosso roteiro, que já está pré-estabelecido, do mês de maio, né? E aí a gente teve uma pausa na semana passada, e aí agora nós vamos voltar à ativa nessa semana aí, né? Dando retomada à terceira semana de maio do nosso conteúdo e subsequente fazer as atividades do roteiro lá que nós estamos colocando. E aí vocês têm também as atividades lá para vocês responderem posterior a esse vídeo, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, né? Nós vamos colocar aqui exatamente o nosso conteúdo, né? Nosso conteúdo aí da terceira semana de maio. Vamos falar da primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei ela é bem simples, não tem muita coisa para a gente complementar. É o princípio da conservação da energia, é o básico da primeira lei, certo? Com algumas limitações, porque tem a segunda lei que a gente vai falar posteriormente, que trata, mas aí a gente, quando falar de conservação de energia, ela tem uma relação equivalente ao princípio da conservação, tá ok? Então, experimente você mesmo, né? Uma forma de vocês visualizar aí uma experiência onde mostra, né? Onde você tem calor, né? Aí você tem o calor gerando movimento, ou seja, você transforma a energia térmica em energia mecânica, ou seja, uma energia se transforma em outra, né? Então, o princípio da conservação diz que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Você transforma uma forma de energia numa outra forma de energia, né? Então, no livro de Física Mais do que Divertida, do professor Eduardo Campos Vale, né, de Minas Gerais, eu acho que inclusive eu já fiz algumas experiências em feiras nossas passadas, né, quem teve a oportunidade aí de assistir nossas feiras, os meninos já fizeram uma experiência como essa, né? E já foi feito também por outros alunos essa experiência, né, de um motor térmico, né? Por assim dizer. Claro que aí a intenção é mostrar como é que funciona uma usina termoelétrica, né? A experiência consiste em aquecer uma lata, né, de refrigerante contendo água, né, e um furo da parte superior, e aí vai sair um vapor, né, que vai girar uma turbina, né? Esse experimento transforma a energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em movimento, ok? Então a gente tem aí um recipiente sendo aquecido, né? Aí tem aí a simulação, e aí na hora que ele recebe o calor, o êmbolo sobe. Então a gente mostra que o calor realiza um trabalho. Então, ao ser aquecido, o gás se expande, né? E aí a gente tem exatamente o quê? Nós temos aí o êmbolo sendo empurrado, né? Uma forma de realização de trabalho. A gente já falou que a relação de volume é a relação de trabalho, né? Produzir um trabalho ao se mover o êmbolo, ok? Então, a primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirado, né, dependendo da circunstância, o sistema resultará na realização de trabalho, né, na forma de variação de energia interna. Aí vamos lembrar lá o que é variação de energia interna, que é o movimento das partículas, né? O sistema aí é gasoso, as partículas vão se mover mais rápido, então tem uma relação aí entre energia interna, né, calor e trabalho. Está aí a troca de energia que nós estamos falando. Então está aí a equação, né? Calor é a soma do trabalho mais a variação de energia interna. Lembrando que a variação de energia interna está relacionada ao número de partículas e temperatura, né? Aí a gente às vezes simplifica só para a temperatura. Então o trabalho realizado pelo gás, né? O trabalho positivo, quando aumenta o volume, não é isso? Quando o volume aumenta, o trabalho é realizado. O trabalho negativo, nós já temos aí uma força externa atuando, diminuindo o êmbolo, ou seja, nesse caso aí, diminui o volume, então o trabalho é sofrido. A primeira lei da termodinâmica nada mais do que a aplicação do princípio da conservação da energia aos processos termodinâmicos. Pode-se ser associado do seguinte modo: a variação da energia interna ΔU de um gás ideal num processo termodinâmico é dada pela diferença entre as quantidades de calor trocado com o meio e o trabalho. Então, uma forma de você simplificar aí, né? A variação de energia interna é a diferença entre o calor e o trabalho. Que vai ser muito usado no livro de vocês, é essa relação aí.
Então, vamos lá para os nossos exercícios que nós colocamos lá, né? Para a gente trabalhar as questões que eu botei do roteiro. Então, a questão do número 10, né? Está na página lá do roteiro. Diz: a temperatura de um sistema pode permanecer constante mesmo quando ele recebe ou cede calor? Em caso afirmativo, dê exemplo. Ora, só lembrar, por exemplo, na mudança de fase ou transformação de fase. A gente considera, em uma certa condição de pressão, que a temperatura permanece constante. E aí o material passa de um estado físico para outro. Lembrar o caso, por exemplo, da água, né? O gelo vira água mantendo a temperatura de 0 graus Celsius, né? A água virando vapor, né? A 100 graus Celsius, né? Nessa condição de pressão. Então, a resposta aí é sim. Aí vocês vão fazer essa descrição aí, coloca aí no caderno de vocês, para vocês estudarem e relembrar bem esse conceito. Na questão 11, ele fala de certa massa de gás, né? Perfeito, realiza, ao se expandir, um trabalho de 250 joules. E se durante esse processo o gás recebeu 400 joules, né? No caso de forma de calor, sobrou uma pontazinha aí, né? Que vai ser o quê? Energia interna. Então, ele vai querer saber aí como é que foi essa história da energia interna. Então, pega pela relação aí, ó, calor, trabalho, mais variação de energia interna. Então, nós temos as relações, né? Aquelas relações do ΔU, no caso. Então, nesse caso, a variação de energia interna vai ser o calor menos o trabalho, que vai dar o quê? Uma variação de energia interna de 150 joules. Tá aqui a nossa resposta aqui, dada aqui. Aí vocês anotam no caderno para vocês estudarem posteriormente. Na questão 12, durante o processo termodinâmico, né, um agente externo comprime certa massa de gás, perfeito, realiza um trabalho de 1.500 joules, simultaneamente o gás recebe 2.000 joules de calor de uma fonte térmica. Determine a variação de energia interna do gás no processo. Mesma coisa da questão anterior, né? ΔU, calor menos o trabalho, né? Só que tem um detalhe, né? Teve aluno até que já respondeu essa questão, falou comigo no WhatsApp. Ele diz que simultaneamente ele recebe a forma de calor 2.000, mas o trabalho na massa de gás, né, é realizado um trabalho, né, termodinâmico de 1.500. Então, nesse caso, o trabalho é feito sobre o gás, né? Ele coloca durante o processo um gás, né, exerce, né, tá aqui, ó, um agente externo comprime certa massa de gás, certo? Comprime certa massa de gás, perfeito. Realiza um trabalho de 1.500 joules, ou seja, vai ser negativo, certo? Vai ser negativo. E aí, nesse caso, ó, você coloca aqui na fórmula, aqui, ó, você vai colocar na fórmula 2.000 menos 1.500, e menos com menos mais. Então, vai ficar o quê? 2.000 mais 1.500, que vai dar 3.500 joules de energia interna. E é só lembrar o seguinte, se eu vou comprimir na mesma condição, as moléculas, né, vão se agitar ainda mais, ou seja, vai haver uma alteração na temperatura no sentido positivo. Por isso que a variação de energia interna aumenta nesse processo aí, tá ok? O básico é nessa concepção aí. Aí a gente finaliza, tá ok? Na próxima semana nós damos continuidade, né? Aí a intenção da gente é que vocês continuem mantendo essa regulamentaçãozinha do assunto, continuem estudando, né? E eu espero que vocês continuem bem e até a próxima, tá ok? Tchau, tchau.